Flamengo recebe o Atlético Mineiro, pode assumir a liderança do Brasileiro se o Palmeiras não vencer. E tem um jogador, esse está se destacando desde que o Tite chegou. Sorriso de quem agora pode admitir. Sim, o Flamengo tá na briga pelo título brasileiro. Eu não sei da pontuação. Sinceramente, eu não sei. Eu vou te dizer, não entendo ainda, porque eu não quero ficar pensando nos outros, porque eu desfoco do meu trabalho. Além do Flamengo, 5 times ainda têm chances matemáticas de vencer o campeonato. Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio e Bragantino. Se nos derem alguma chance, quem sabe, né? A caminhada continua, não podemos desistir. Estão faltando 3 rodadas, muita coisa pode acontecer. O futebol é mais que por isto, está tudo em aberto. Agora, é claro que os principais candidatos são 3, Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Claro que eu vou estar torcendo contra os que estão na frente, claro que sim, humanamente, mas eu tenho que isolar e ficar focado. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 4 e empatou 1. Uma sequência que transformou o time em um dos fortes candidatos ao título. E um dos símbolos dessa boa fase da equipe na reta final do campeonato é um velho conhecido do Tite. Na Copa América de 2019, Everton Cebolinha foi campeão, artilheiro do torneio com 3 gols e craque da final contra o Peru, feitos atingidos numa seleção que era comandada justamente pelo Tite. O mesmo Tite assumiu o Flamengo agora em outubro. Em 9 jogos no comando, escalou o Cebolinha como titular 6 vezes. Em pouco mais de um mês, o atacante deu 2 assistências e marcou 2 gols. Cebolinha dominou com muita categoria. E aí a bola vem preciosa! Não personalizem evolução de atleta em cima de técnico. O Cebolinha está jogando porque ele é bom. Antes do Tite chegar, o último gol do Cebolinha tinha sido em junho contra o Santos. Foram 15 jogos sem marcar. É inevitável falar que ele não tem parte nisso, porque ele me deu a confiança necessária. Eu já sabia do jeito que ele gostava de jogar, do estilo de jogo dele, e com certeza isso também contribuiu. Vamos agora conferir como está o Flamengo, que é o segundo colocado, e o Botafogo, que vem na sequência, que perdeu a liderança e tenta aí se reencontrar. Depois da vitória contra o América Mineiro em Uberlândia, o elenco do Flamengo já voltou ao Rio de Janeiro e treinou nesta segunda-feira, começando os preparativos para o confronto direto de quarta contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Essa partida vai colocar frente a frente o segundo e o quarto colocado. O rubro-negro, se vencer, pode assumir a liderança do Brasileirão pela primeira vez neste ano. O técnico Tite tem um desfalque importante para esse confronto. O volante Pulgar está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Alan e Thiago Maia são as opções. Já o Botafogo levou o empate no fim contra o Santos e chegou à 8ª partida sem vitória, caindo para a 3ª posição, vendo assim as chances de título diminuírem. O alvinegro também se reapresentou nesta segunda-feira no estádio Newton Santos, iniciando a preparação para o duelo contra o Coritiba, na quarta-feira no Couto Pereira. A equipe paranaense já está rebaixada depois de perder para o Fluminense na última rodada. O Botafogo também tem um desfalque importante. O volante Danilo Barbosa, que marcou os últimos 2 gols do alvinegro, é desfalque pelo 3º cartão amarelo. E mais uma vez, o técnico Thiago Nunes vai ter que mexer na equipe. Cara, cada vez a gente se surpreende com as coisas que acontecem no futebol. O Botafogo contratou uma empresa francesa para fazer uma análise dos jogos que o Botafogo disputou e dos pontos que teoricamente foram perdidos, onde o Botafogo teria sido prejudicado, segundo a avaliação dessa empresa. Segundo aí a observação dessa firma francesa, o Botafogo teria 21 pontos a mais. Agora, me pergunto, por que em vez de gastar esse dinheiro para tentar corrigir algo que não vai ser modificado, e o pior de tudo, o Botafogo vai levar, segundo informações, para o Ministério Público. Então a gente vai misturar a disputa no campo esportivo com o campo jurídico da justiça comum. Vai virar uma confusão se isso for para frente.
Mas por que esse dinheiro que foi gasto, que não deve ter sido barato com essa empresa francesa, os clubes não pegam um pouquinho de cada um e investem na profissionalização da arbitragem? Com certeza nós teríamos bons resultados e não teríamos essa confusão toda. Dinheiro tem, eles não querem é gastar ou não conseguem enxergar a melhor maneira de investir para a melhoria do futebol. Vamos conferir agora os 3 próximos jogos do Flamengo. Flamengo, 2 partidas em casa também. Contra o Atlético Mineiro, é um jogo decisivo para os dois. O Flamengo está na frente, tem uma vantagem em relação ao Atlético, mas quem perder essa partida praticamente diz adeus à possibilidade de conquistar título. Depois pega o Cuiabá em casa e, para fechar na última rodada, joga aqui no estádio do Morumbi contra o São Paulo. Fábio Luciano e o Mengão, hein? 3-0 para cima do América. O jogo não foi tão fácil quanto o placar sugere. No início do jogo, até bola na trave, no travessão, o América chutou. Poderia ter aberto o placar, mas o Tite conquista a sua 6ª vitória em 9 jogos. São 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Chegou dizendo, e acho que todo mundo faria o mesmo, que o objetivo era a classificação direta para a Copa Libertadores, né? Para a fase de grupos da Copa Libertadores. Mas está mais do que na sonho. Mas ele sempre falou isso, né? O título era um sonho. Isso, exatamente. O sonho ainda pode se realizar. Pode se realizar. Jogou em casa, né, Plê? Jogou em casa, isso que eu ia falar também, né? Isso eu sou completamente contra. Mas é no mesmo estado, Uberlândia, Minas Gerais, tal, não importa. O estádio só tinha torcedor do Flamengo. Todo mundo jogou contra o América no Independência às moscas, porque o América também não tem uma torcida presente. Mas há uma diferença aí, há um prejuízo técnico para quem teve que jogar num cenário menos favorável que esse do Flamengo. Assim, a obrigação do Flamengo vencer, o Flamengo que ainda sonha com o título, né? Então, assim, conseguiu já garantir a sua vaga a Libertadores, mas sonha agora com essa possibilidade também. Então, assim, como você falou, começou o jogo tendo alguns problemas, mas depois do gol do Cebolinha, que vem muito bem, né? O Cebolinha, hoje é titular do lado esquerdo do Flamengo. Sim. Então, o Bruno Henrique, jogou na direita. O Luiz Araújo acabou saindo, o Bruno Henrique foi para a direita, tem uma movimentação interessante, né? Porque aí você abre o corredor para o lateral e o Bruno, em alguns momentos, como esse, ele entra um pouco mais centralizado, né? Para se aproximar um pouco do Pedro, que a gente fala muito que o Pedro estava muito sozinho, que o Pedro dependia muito de cruzamentos, enfim. E aí a gente vê o Bruno Henrique... Belíssimo gol, né? Belíssimo gol. Assim, vitória importante, o Flamengo, né? Conseguindo pontos, jogando bem. E tem muito mérito do Tite, né? O Tite conseguiu achar um padrão para a equipe, conseguiu controlar um pouco mais as laterais, que tinha muitos espaços ali, né? Os adversários arrumavam muitos espaços nas costas dos laterais do Flamengo. E essa possibilidade agora com o Cebolinha na esquerda, o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique na direita e o Pedro voltando a fazer gols, né, Plirra? Então, assim, é um Flamengo... Pedro, 6 gols com o Tite. É um Flamengo muito mais identificado com o torcedor. O Flamengo que teve problemas no campeonato, hoje o torcedor olha e vê um bom time, um time equilibrado, um time que consegue ter boas atuações. E um resultado que mantém o Flamengo na briga. Quantos gols o Pedro tem na temporada? Porque a gente estava na temporada... ele tem gol pra caramba. Tem gol pra caramba. Ano ruim. Exatamente. Mas tem um problema agora que... É muito gol. E se aproxima, e se o Pedro tem aproximação... o Pedro, se ele tem a possibilidade... O Cebolinha é rápido. E tem um Bruno Henrique que se aproxima mais dele, porque assim, o Bruno Henrique ele não vai ocupar o espaço do Pedro, como o Gabigol em alguns momentos fazia. O Bruno Henrique tem um outro tipo de jogo, mas se aproximando em alguns momentos do Pedro, sabendo da qualidade que o Pedro tem, a gente vai ver o Pedro sendo ainda mais importante. Como é bom o atacante ter um companheiro que desequilibra, que elimina o adversário, que abre espaço, é muito bom. E ele elimina um adversário... Quem que tem sido para você essa peça do Pedro? Cebolinha, mas o ponto forte é o Arrascaeta. O Arrascaeta. Esse é um atacante para clarear. O lance em questão ali foi o Bruno Henrique. Esse foi o Bruno Henrique. Que eliminou e abriu espaço. E os dois têm um problema, né, Plirra, agora. Se o Palmeiras joga contra o América já na segunda divisão, sem o Gustavo Gomes, o Flamengo não tem o Pulgar, né? E o Alan tá voltando e tem o Thiago Maia, então... E não tá legal, né? Justamente. Muitos jogadores subiram de produção com o Tite, esse não é o caso do Thiago Maia. O Pulgar é um dos principais jogadores do Flamengo. É que parece com a volta do Gerson, parece uma final, que ficou né? 2 para um lugar.
os dois canhotos ali. E é um compromisso que a gente já vai falar dos mais complexos contra o Atlético Mineiro, o melhor time do retorno. Agora, Praz, você atribui esse bom momento do Flamengo, esse bom trabalho do Tite, tá mais baseado no fato dele ter melhorado grandes jogadores ou no aspecto coletivo mesmo? Você acha que foi mais na conversa ou no trabalho de campo, na prática? Plirra, eu acho que pela capacidade do Tite de fazer a leitura do que é o Flamengo. Assim, o Flamengo vinha de treinadores, bons treinadores, mas que não conseguiram, acho que entender, o Fábio jogou lá, não conseguiram entender o Flamengo e os jogadores do Flamengo, as características dos jogadores do Flamengo e tentar posicionar da maneira que os jogadores renderiam mais e não de acordo com as suas ideias. Porque a gente estava discutindo isso no programa passado, né? Exato. Que o bom treinador não é o que implanta suas ideias e faz o time jogar de acordo com as suas ideias, é o que consegue fazer a leitura do grupo e aí, óbvio, junto com as suas ideias de futebol, criar movimentos. E o Tite conseguiu. O Cebolinha, ele não fez muita coisa diferente, mas assim, o Cebolinha acho que nítida é a parte mental, confiança. O Cebolinha retornou e aí, provavelmente, é um trabalho do Tite, né? Porque o Tite já trabalhou com ele, já conhece ele. De alguma maneira, o Tite conseguiu fazer o Cebolinha ter mais tranquilidade para jogar. E aí, depois, ele foi encaixando. Mudou o Bruno Henrique de lugar, botou o Bruno Henrique pro lado. O Arrascaeta voltou também, que é o Luiz falou, é uma peça fundamental pro Flamengo. Por mais que o Flamengo tenha algumas opções para substituir o Arrascaeta, de repente, com características diferentes, mas a característica e a influência do Arrascaeta no jogo do Flamengo é impressionante. E o Arrascaeta teve uma temporada complicada, né? De lesões. Eu acho que o mais importante não foi, assim, um grande trabalho que o Tite tenha feito na parte tática, alguma coisa, mas foi de entender onde que ele tinha que botar o dedo e mudar, assim. Ele não mudou muita coisa. Algumas coisas que faziam muito barulho com o Tite passam completamente batidas, né? Gabigol. Tipo, Gabigol. Exatamente. Ele não fica refém do jogador, né? Ele não Gabigol não sente obrigação, tá lá. E o Gabigol também não tem de se reivindicar. Também não é bobo, né? Também não é bobo. Eu fui um dos que falei muito, critiquei muito, apontei algumas coisas da diretoria do Flamengo, né? Do Braz, alguma coisa em relação à gestão, escolhas, até desde o tempo do Dorival. Mas nessa eles acertaram em cheio. O Tite era o treinador que tem condições de fazer o que eles precisavam fazer, que é reorganizar e já preparar para o ano que vem. O Tite pode mexer ali no vespeiro, nos pontos mais sensíveis, porque ele tem tamanho, né? Tanto é uma situação essa do Gabigol e outra situação também é do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, super cobiçado, acaba de renovar o contrato e fica no banco. Então, assim, o Tite tem essa condição de fazer. Eu acho que o Bruno ainda nem oficializou a renovação, né? Eu até li hoje alguma coisa em relação aos empresários do Bruno Henrique, colocando algum problema na renovação. O próprio Everton Ribeiro faz um gol de letra. Quando o Tite chega, uma das primeiras coisas que ele fala, Everton Ribeiro não vai sair. Sim. Ou seja, ele dá uma moral pro jogador, não colocou o jogador de entrada, mas olha aí, no momento que precisou, o cara tava lá e... Os caras pisando na área, você vê o Cebolinha, faz o gol de cabeça. Justamente. Você tá acostumado a ver, a gente tá acostumado a ver o Cebolinha na beirada do campo. E aí, quando tem uma movimentação que é diferente pro marcador, o Cebolinha aparece dentro da área para fazer o gol de cabeça. Esse lance, o Cebolinha cria uma jogada pela esquerda pro gol do Everton Ribeiro. Então, assim, o Prazão foi perfeito, né, com relação ao Flamengo, assim, é você olhar, você detectar quais são as qualidades, e esse elenco tem muita qualidade, e não precisa fazer muita coisa, não. É o que a gente falava aqui com todos os treinadores. Isso às vezes complicou alguns treinadores, né? Isso, é o que Prazão, não a gente conseguiu. sempre falava isso. Não é assim, você tem que entender o elenco, né? E aí, a gente está falando do Flamengo, mas isso acontece com outros clubes também. Mas é você entender e procurar extrair o melhor de cada jogador, entender a função que ele executa. O Cebolinha, a função do Cebolinha. Ele tirou muitas movimentações do Cebolinha, ele deu aquilo que o Cebolinha mais gostava de fazer, que é o enfrentamento, a velocidade. Ele aproxima um pouco mais do Bruno Henrique agora nesse jogo do Pedro, dá espaço para o Bruno Henrique na beirada, aproxima um pouco mais do Pedro. O Bruno Henrique está acostumado a fazer isso, tem solidez defensiva, porque o Pulgar é um cara que é importantíssimo para o Flamengo. Ele tem bom passe, tem boa saída, é um jogador que protege um sistema defensivo. O Flamengo tem velocidade nos zagueiros, os caras se sentem confortáveis num confronto mano a mano. Então é isso, é colocar os caras no lugar certo e deixar a rapaziada jogar. E esse jogo agora do meio de semana, com o Flamengo, um jogo de tanta história, né, no futebol brasileiro, de finais de campeonato brasileiro, uma rivalidade até, apesar de não serem do mesmo estado, da mesma cidade. É um jogo que promete demais esse Flamengo e Atlético Mineiro, dois times em ascensão. O Galo, o melhor time do segundo turno.
É isso, Pli. É um time que teve dificuldades no início, né, na chegada do Filipão, perdeu muitos jogos, mas agora teve uma retomada forte. E assim, acho que todo mundo, quando ensaiava o Brasileirão, colocava, né, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro na briga pelo título. Isso se perdeu, né? A gente sentia até falta desses times brigando e agora esse cenário apareceu novamente. Mexeu. Hoje os três ali na ponta. Porque com certeza o Flamengo tá pensando, pô, esse é o jogo, a gente tem que pensar na gente, né? Esquece um pouco o Palmeiras que tem o seu caminho. Mas assim, pro Flamengo continuar sonhando com o título, ele precisa vencer o Atlético. E se o Atlético vence o Flamengo no Maracanã, isso vai dar um gás mas pro é que Flamengo o Palmeiras brigar. recebe o América Mineiro. Não, mas é isso. O Tite falou um pouco sobre isso. Esquece um pouco o Palmeiras. Mas tô pensando com a cabeça do Atlético. Eu venci o Flamengo no Maraca. Sim. Eu vou continuar ainda a 3 da liderança. Eu entendo. Faltando aí 2 rodadas para acabar. Mas eu acho que é um motivador. A gente nunca viu, eu vi as entrevistas coletivas, a gente não viu em nenhum momento o Atlético Mineiro falar em título. Então. Após o jogo do Grêmio, eu já vi o Everson, goleiro, eu já vi jogadores falando assim, bom, a gente sabe que é um pouco o Atlético complicado. Acredita? Eu acho que hoje acredita. Mais do que o Grêmio acreditava 2, 3 rodadas Atlético, atrás? Eu acreditaria. Lembra que a gente falava, ninguém acredita. Fala, nação rubro-negra. Nação, me diz aí nos comentários, vocês acreditam que o Flamengo pode ser campeão brasileiro? Cara, eu antigamente não acreditava, mas depois daquele jogo contra o Fortaleza, que o Fortaleza quase ganhou, com 1 a mais, o Fortaleza não conseguiu segurar a vitória, o Flamengo foi por um instante líder. Porra, doideira. Lembrei muito do Campeonato Brasileiro que a gente, da partida contra o Internacional. Foi muito parecido aquilo ali. E o Flamengo tem um histórico muito grande, né? A verdade é essa, que os jogadores não queriam jogar com o Sampaoli. Se os jogadores tivessem jogado com o Sampaoli, o mínimo possível, o Flamengo hoje era campeão brasileiro. Mas fazer o quê? Uma coisa que me deixa feliz é que na próxima temporada o Tite vai deixar o time bem com a cara dele e o time tá fechando com ele. Então é sucesso 2024. E você, rubro-negro carioca? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Esse canal não é meu, esse canal é nosso. Esse canal é da Nação Rubro-Negra. Nação Rubro-Negra, forte abraço e até as próximas notícias do Flamengo.